Agora, irmãos, no versículo 14, ele volta a falar sobre perdão. Olha que legal. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, Jesus foi muito claro aqui. Não existe aqui margem de outro tipo de interpretação. Ele foi curto e foi grosso. Ele foi reto, não tem como fazer curva. Jesus falou: se você perdoa, o Pai te perdoa. Se você não perdoa, o Pai não te perdoa. Ponto final. Não tem aqui, mas no grego, no hebraico, mas isso aqui, não, mas não é bem assim. Irmãos, ponto final. Para Jesus, para o Pai, para o Espírito, a falta de perdão é algo inaceitável. E eu vou te mostrar aqui por quê. Mas tenha isso claro no seu coração. Você se diz cristão, perdão não é uma opção. Eu estou falando que isso é fácil, irmãos? Eu não estou falando que é fácil. Mas se você se diz cristão, a falta de perdão, não tem como você negociar. Jesus, não é porque eu estou falando, irmãos. Vamos ler de novo aqui? Se você perdoa os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vai te perdoar. Se você não perdoa os homens, tampouco o vosso Pai vai perdoar as suas ofensas. O que eu posso falar sobre isso, irmãos? É uma condição. Ele fala: se você faz isso, você vai alcançar isso. Agora, se você fazer isso diferente, você vai alcançar isso diferente. Não tem uma opção. Não tem, isso é inegociável para Deus. Se você é cristão, isso não é uma opção. Isso é um dever nosso. Vamos entender isso melhor? Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro chegou perto do Senhor e falou assim: Jesus, espera lá, né? Tem algum limite aí, né? Para eu perdoar a pessoa que está me ofendendo, né? Deve ter um limite aí, porque eu não tenho sangue de barata não. Ficar sofrendo aí, tem limite, né? Aí Jesus respondeu: não, Pedro, não tem limite. Esse até 70 vezes 7 quer dizer isso. O que você está falando que é limite, não tem limite. Perdoe sempre. E agora ele vai explicar o porquê, irmão. Ele vai dar uma parábola. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Quer dizer, chegou um dia que o rei chegou onde estavam seus servos e foi prestar contas, né? Vamos ver como é que vocês estão aí. Isso aqui está falando do que, irmãos? Juízo final, beleza? Esse servo, ele tinha uma dívida com esse rei de 10.000 talentos. Vamos explicar o que é isso aqui, irmãos. Vamos tentar converter essa dívida em talentos para reais. Olha aí, está na tela aí, né? Olha a dívida, irmãos, isso é demais. 10.000 talentos, né? O que seria isso nos nossos dias? Irmãos, a gente encontra um talento, né, esse peso, ele equivale hoje, né, se fosse um talento de ouro, a aproximadamente 91 quilos. Tá? Então, se fosse um talento de ouro que esse cara devia ao rei, se fosse um talento, ele devia a esse rei 91 quilos de ouro.
Vamos considerar aqui o talento como sendo um peso de ouro, tá? Porque se fosse de prata, era diferente, mas vamos considerar ouro. Um talento custa o quê? Era 91 quilos, está na sua tela aí. Vamos fazer as contas, irmãos. Quando eu fiz essa conta aqui, há mais ou menos um ano atrás, 1 grama de ouro equivalia a R$159. Hoje deve estar mais caro, viu, irmão? Deve estar beirando os R$200. Então, 1 grama de ouro seria R$159. Beleza? Só que o Senhor falou que ele devia em talentos, né? Se um talento, vamos supor que se ele devesse ao seu rei 1 talento, que seria 91 quilos, esse rapaz teria uma dívida de R$14.469.000, se fosse apenas 1 talento. Mas quanto que ele devia, irmãos? 10.000 talentos. Então pega esse valor aqui, multiplica por 10.000. Sabe qual que era a dívida desse homem, se fosse hoje? Se fosse você devendo hoje essa pessoa, se você devesse 100.000 talentos de ouro, a sua dívida seria de 144 bilhões 690 milhões de reais. Convertendo isso na dívida de talentos de ouro para o dia de hoje. Você concorda comigo que é algo impagável, né? Como que alguém vai pagar uma dívida de 144 bilhões de reais? Talvez se você fazendo hora extra no seu serviço, você consegue pagar isso em 12 anos, né, irmãos? É um valor absurdo. Percebe que, olha a dimensão dessa dívida desse homem para com o rei. Agora vamos voltar para o texto. Mateus, no versículo 25. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Quer dizer, o rei perdoou a dívida de 144 bilhões de reais. Beleza? Aí o cara vai sair de perto do rei, olha o 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, né, uma pessoa que servia também ao rei. E esse cara devia para ele 100 denários, irmãos. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. O que é o denário, irmãos? Era uma moeda da época que, ao que parece, era o pagamento, irmãos. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Tá? A pessoa trabalhava, ela recebia esse denário. O denário, então, é o quê? É o pagamento de um dia de trabalho. Então, vamos fazer aqui uma conversão também para os dias de hoje. Vamos supor aqui que, vamos arredondar para ficar mais fácil a conta. O salário mínimo hoje é R$1.000. Vamos arredondar o valor aqui, tá? Então, o dia do trabalhador que recebe R$1.000 no final do mês, cada dia trabalhado dele equivale a R$45. Então, se a pessoa fosse lá trabalhar hoje, fosse receber um denário, ele receberia R$45. Só que a dívida dele não era apenas de um denário, né? Ele devia o quê? 100 denários. Então, R$45 vezes 100 dias, daria uma dívida de quê? Está na sua tela aí? De R$4.500. Quer dizer, esse mesmo cara, ele devia para o rei 144 bilhões de reais, né? Essa dívida foi perdoada. Agora, tinha alguém do seu lado que devia a ele R$4.500. Você pode pensar e virar assim, mas 4.500 é um bom dinheiro, né? Isso na minha conta todo mês seria maravilhoso. Mas o problema, irmãos, não é o valor em si. O problema é quando você compara aquilo que a pessoa te deve com aquilo que foi perdoado. O que é R$4.500 em relação a bilhões? Está entendendo? Vamos continuar o texto. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu vou te pagar.
Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devia você igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de você? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Irmão, verdugo aqui é um torturador, viu? Não é apenas um carcereiro, alguém que vai estar cuidando, não. É alguém que está lá para te prender e te torturar. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Vou repetir aqui, ó. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo vocês não perdoarem cada um a seu irmão. Ponto final. A pessoa, né, nessa história aqui, ela teve uma dívida perdoada de mais de 144 bilhões de reais. E o que ele tinha que perdoar era uma dívida de 4.500 reais, está dando por dias de hoje. Você pode pensar e falar assim, mas 4.500 reais é muita coisa. Irmãos, mas compara isso com a dívida que o rei perdoou sua. É coisa irrisória. Agora, se o rei teve condições de te perdoar uma dívida impagável, ele não vai aceitar que você não perdoe uma dívida que o seu irmão vai ter contra você. Por quê? O meu Senhor, Jesus, ele perdoou a minha dívida que era impagável. Na verdade, ele pagou o preço, né, de uma dívida que eu tinha com Deus, que era impagável. Isso foi pago por ele. Então, tudo que você faça contra mim pode ser algo terrível, mas nada disso vai se equiparar àquilo que Deus fez por mim. Então, é por isso que o perdão não pode ser uma opção. Mas é difícil, eu não estou falando que é fácil. Mas a pessoa fez isso, isso foi muito grave. Irmãos, eu não estou entrando no mérito da gravidade. Eu estou falando que seja qualquer coisa que uma pessoa faça contra você, se você comparar com aquilo que Deus fez por você, não tem como você medir. É questão de bilhões aqui, questão de reais, irmãos. Essa parábola quer nos ensinar isso. Você tem que perdoar as dívidas que as pessoas têm com você, as ofensas, tudo. Por quê? Porque aquilo que o rei perdoou de você é algo infinitamente impagável. A dívida que nós tínhamos com Cristo, que foi paga na cruz do Calvário, é uma dívida que você jamais poderíamos ter pago. Então, pelo Pai ter gastado tanto, investido tanto em nós, Ele não aceita, é inaceitável que no seu reino você não siga o exemplo dele. É por isso que o perdão é algo inegociável para aquele que se diz cristão.